Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Sobreira, eu sou analista da Embrapa Meio Norte e nesse módulo nós vamos ver um pouco sobre equipamentos e materiais da criação de abelhas do gênero Apis, na apicultura. O objetivo da aprendizagem desse módulo é fazer com que cada um consiga identificar visualmente os equipamentos e os materiais, os principais, né, utilizados nessa atividade, e assim possa, inclusive, compreender melhor os demais módulos desse curso, né? Além de reconhecer, né, cada um desses equipamentos e materiais, também saber um pouco da utilidade de cada um e quando utilizar, né? Isso é muito importante, né? Para que serve e quando usar, né? Esses materiais e equipamentos em apicultura, eles garantem um trabalho adequado, né? Eles dão segurança no manuseio com abelhas, né, sabendo que são animais que ferroam, né? Eles vão dar uma produtividade em relação às abelhas serem bem tratadas, qualidade dos produtos, né, no caso a qualidade do mel, né, e principalmente, e também o bem-estar das abelhas. Se você tem materiais e equipamentos bons, você vai ofertar uma condição boa de vida para esses animais que vão produzir bem, né? Tudo vai se interligando, né? Você trata elas bem, elas produzem bem, né? O item inicial da apicultura é, sem dúvida, a vestimenta do apicultor. As pessoas gostam de chamar muito de macacão do apicultor, né? Mas esse macacão, na linguagem mais comum, ele é formado por alguns itens, né? O chapéu, que vai dar a possibilidade desse véu não ficar tocando no rosto, né? Que é a parte seguinte, ele vai dar esse afastamento dessa tela de visão do rosto do apicultor, né? Em seguida vem esse véu que a gente está tratando, que ele permite que o apicultor veja o que está fazendo e ao mesmo tempo as abelhas não entrem, né? Não tenham acesso para ferroar. O macacão é o jaleco, que é essa parte superior, né? Com mangas compridas, né? Dando essa proteção por estar toda ligada aqui ao chapéu e ao véu, então se forma esse conjunto todo, né? As luvas, que são muito importantes no manuseio, evitando ferroadas, né? A calça de apicultura, ela também, claro, vai impedir a entrada de abelhas e juntamente com a bota, né? As vestimentas para lidar com a apicultura devem ser de cores claras, né? Elas ficam tanto pelo conforto quanto por aspectos técnicos. Um detalhe da vestimenta com a viseira, né? Vendo que esse véu, né, de cor preta, ele possibilita uma melhor visão, né? E percebam que ele fica afastado por conta da estrutura do chapéu, né? Itens de ventilação, que são dispostos de maneira a que as abelhas não entrem e, ao mesmo tempo, você tem uma circulação de ar, né, com a entrada de ar, dando mais conforto ao apicultor, né? Fumigador. Fumigador é um dispositivo simples, um equipamento simples, que consiste de um recipiente onde é colocado cavaco ou outro material não tóxico para as abelhas, e esse fole, né, com o movimento aqui de bombeamento de ar, né, vai fazer com que chegue uma fumaça fria, né, sem centelhas, sem chamas, né, na colmeia, permitindo que as abelhas sejam mais facilmente manuseadas. Ele é formado desse cilindro de metal, né, um local onde se coloca o cavaco, né, sobre essa tela furada, né, um pegador e aqui o fole, né, onde você vai dar o bombeamento para fazer com que essa fumaça ela seja utilizada de forma direcionada via esse bico, né. Formão. O formão é extremamente útil, né, quando você vai lidar com caixas de abelha, né. Vai servir para você abrir a caixa, né, para você separar o ninho da melgueira, né, para fazer a retirada dos quadros, para raspar, né, alguma borda que tenha material que não esteja permitindo uma boa vedação, né.
ceras, resinas, né? E vai fazer com que você tenha uma retirada das caixas, né, que ficam sobrepostas, sem impactos, através desse princípio da alavanca, né? Essa barra de ferro, de aço, geralmente inox, né? Ela permite que você descole facilmente as partes de uma colmeia sem grandes esforços e com segurança, né? Sem impactos que possa estressar as abelhas. Essa vassourinha é um espanador, um item simples, mas muito prático, né? Muito útil quando a gente quer remover as abelhas que estão sobre os favos de mel, né? Não machuca as abelhas e você consegue retirá-las com muita facilidade, né? Da tampa, da caixa, né? Evitando que elas sejam esmagadas, ou então, na retirada do mel, que elas sigam junto com o mel indo contaminar esse produto, né? Uma caixa, uma colmeia, né? E as suas diversas partes. Nós temos o fundo, com o alvado, né? Que é o local de pouso das abelhas, de saída e entrada, né? O ninho, aonde vão ficar as crias, aonde a rainha vai fazer a sua postura, né? As melgueiras, né? Onde as abelhas vão fazer a produção de mel, e por fim a tampa, que geralmente é coberta por algum metal luminizado, né? Tanto para evitar a umidade, a chuva, né? Quanto para dar contribuir também por refletir a luz, né? Na temperatura interna da colmeia, né? Isso também é interessante. Uma colmeia mínima seria fundo, ninho e melgueira. Nesse caso aqui, a gente já está mostrando que uma colmeia forte pode exigir 2 ninhos e 2 melgueiras. Nesse caso, a gente trata de ninho, sobre o ninho, e melgueiras, né, que vão sendo colocadas conforme a produção. As características de uma colmeia, a gente enumera algumas, como a possibilidade de racionalizar o manejo, por ela ser tecnicamente concebida, né? Ela vai dar conforto e proteção para esses animais, né? As colmeias, elas são feitas de itens padronizados, e por isso eles são intercambiáveis, ou seja, o ninho de uma colmeia pode servir em outra colmeia de forma totalmente ajustada, né? Os quadros podem ser adicionados, trocados, retirados, porque todos são do mesmo tamanho, né? Digo todos do mesmo tamanho. Os ninhos da melgueira, os quadros da melgueira são todos de um tamanho, os ninhos e os quadros do ninho são todos de um tamanho padronizado. Assim, você pode utilizar quadros de um ninho de uma colmeia no ninho de outra colmeia, por exemplo, né? E na retirada de quadros que estão com mel lá da melgueira, novos quadros são colocados com ajuste perfeito. Uma colmeia, a gente deve observar quando vai comprar a questão da qualidade, né? E sempre buscar uma equação vantajosa, né, entre o custo e a durabilidade, né? Isso também, quando a gente fala em custo, a gente pensa também na produção local, sabe? Porque o transporte, às vezes, ele encarece bastante, né, a compra. Às vezes a gente consegue, para pequenas quantidades, mais ainda, né? Às vezes pesa no bolso comprar uma colmeia distante, né? Mas fica a critério de cada apicultor, né? E, por fim, a colmeia, ela possibilita o que a gente chama de apicultura migratória, que é quando se leva as colmeias de um apiário para um local onde está acontecendo uma florada boa, para que as abelhas aproveitem dessa florada. Isso faz com que a apicultura dá um salto muito grande aí na história, né? As colmeias ou caixas jamais podem ficar no chão. Eles ficam sobre cavaletes, que podem ser de diversos tipos, e aqui a gente apresenta um, que ele é transportável e dobrável, né? Que é esse cavalete feito de ferro, né? Facilmente feito por qualquer pessoa que lide, qualquer profissional que lide com esse tipo de trabalho, né?
Aqui uma visão da cera alveolada e um quadro de melgueira, onde a gente observa que cada quadro tem esses arames que vão permitir suportar o peso, né, o peso que depois de um quadro desse repleto de mel ou de crias, ele tem um peso considerável. Então, sempre existe esses arames que são passados. Né? Ela é fixada em cima e também nos arames, permitindo que as abelhas iniciem o trabalho, seja de postura, seja de produção de mel e o depósito ou armazenamento de pólen. Né? Comparação dos quadros de ninho e melgueira, onde eles têm a mesma largura, né, ou comprimento, mudando só na altura. Né? Enquanto o ninho vai ter um quadro de 240 milímetros, 24 centímetros de altura, né? O ninho da melgueira vai ter 170 milímetros, 17 centímetros de altura. Né? Mas o comprimento é o mesmo, até mesmo porque a caixa ela tem que se ajustar ninho sobre melgueira. Né? Por isso o mesmo tamanho, né? Claro. Entendendo aqui nesse detalhe, onde eu estou passando o mouse aqui, que um pouquinho do quadro aqui passa, né, e se apoia nessa rebarba feita na lateral de cada uma das caixas. Né? Com isso ele fica fixo, né, e também fácil de retirada. Um alimentador tipo canaleta, né, onde ele é abastecido com alimento para as abelhas e elas vão ter acesso nessa calha interna, né, que ela é encaixada no ovado e as abelhas acessam por dentro. A vantagem desse tipo de alimentador é que você não precisa abrir a colmeia para reabastecer. Tem um coletor de pólen, que é um dispositivo simples, mas muito eficiente, né, que é colocado também na frente lá da caixa, no ovado, né, e as abelhas, ao entrar e elas vão deixando cair aqui o pólen que elas estão transportando, que vai sendo acumulado nessa caixinha de coleta, né? Um dispositivo simples e aqueles na situação que se deseja coletar pólen, muito, muito eficiente. Né? Tela excluidora de rainha. Ela tem uma função muito importante, fica lá entre a melgueira e o ninho. Né? A gente coloca essa tela excluidora de rainhas quando a gente quer impedir que a rainha suba para fazer postura lá na melgueira. Né? Ela tem que permanecer fazendo a postura no ninho, porque se ela começa a fazer a postura na melgueira, imagina aí, você começa a ter células de larvas misturadas com células que estão cheias de mel, né? Ou de própolis. Então, fica muito difícil de fazer o aproveitamento dessa produção. Né? A qualidade ela fica comprometida, né? Ou pelo menos vai dificultar bastante o trabalho. Né? Outra forma excluidora de rainhas é quando a gente quer impedir a enxameação. Né? Então, esse tipo de tela também é o mesmo princípio, passa que o anteriormente mostrado, as abelhas operárias passam, mas a rainha não, já que ela tem um tamanho maior. Então, colocada no alvado, ela impede a saída da rainha nas situações que se queira tomar essa providência. Né? Um alimentador interno, que ele tem a vantagem de ser menos atacado, né, por outros enxames, né, que ele fica dentro da colmeia, né, aqui viria a tampa em cima, né, ele fica dentro da colmeia e mais guardado, então, né. A desvantagem desse tipo de alimentador é que cada vez que você vai alimentar, você tem que abrir, né, e sempre que você mexe numa colmeia, você, de forma abrindo, né, você causa um nível de estresse. Qual utilizar, o interno ou o externo, isso vai depender de cada situação do apicultor, né? de cada apicultor do seu manuseio, né? E até vendo como é que as suas abelhas vão se comportar, enxame mais forte, enxame mais fraco, mas temos essas duas opções apresentadas. Né? Cera alveolada, ela permite o desenvolvimento da apicultura de uma forma fantástica, a partir do momento que se começa a trabalhar com a cera alveolada.
é o início da construção, seja para as crias, seja para o depósito de mel. A cera alveolada não é mais do que a cera da abelha recolhida, transformada em lâmina e passada nesses cilindros, que podem ser de movimentação manual ou através de um motor, como esse exemplo abaixo, um alveolador de cera, né? E aí, com isso, a opção do produtor de mel, o criador de abelhas do gênero Apis, apicultor, ele compra a cera alveolada ou, dependendo do seu desejo, das suas conveniências, ele pode comprar cilindros alveoladores. Tem um custo a mais, mas ele vai ficar ele vai conseguir produzir cera alveolada a partir de sua própria cera, né? E quem sabe aí se reunir com outros apicultores e fazer esse tipo de produção, né? Para fixar essa cera alveolada lá nos quadros, tanto os quadros de melgueira quanto de ninho, 3 dispositivos são usados. A carretilha, onde fazendo uma pressão lá daquele arame contra a cera alveolada, você consegue a fixação. A resistência, onde pelo aquecimento do fio ele vai aquecer e vai se prender à cera. E aqui o derretedorzinho de cera, né, que é simples de fazer, funileiro em todos os locais tem, ou se compra pronto também. Então, você derretendo a cera, você vai colocar um filete lá na parte superior, prendendo a cera ao quadro, né, a cada um dos quadros, quando você vai repor a cera alveolada. Quando se tem materiais em estoques, assim como qualquer outra atividade, é preciso fazer essa gestão, né? Ela não é difícil, mas ela é indispensável para que você tenha uma condução adequada da tua atividade, né? Então, é preciso ter anotações de estoque, né? Dependendo do tamanho do teu apiário, isso pode ser ter um fluxo bem intenso, né? Então, controlar os estoques materiais, tudo deve ser guardado em um local adequado, protegido de chuva, de sol, né? Isso vai garantir uma vida útil maior e uma qualidade desses materiais mais limpos e mais adequados para as abelhas, né? Planejar as compras, né? Muitos apicultores sabem que tem que comprar determinado produto, mas vai precisar de mais caixa, vai precisar de cera alveolada, vai precisar de algum tipo de item desse, mas se ele planejar a compra, vai conseguir um preço certamente mais barato, né? Procurando aonde comprar e por qual preço e como fazer com que esse produto chegue até ele, né? Interagir com outros apicultores ou associação de apicultores é uma dica interessante para saber onde as pessoas estão conseguindo adquirir equipamentos e materiais